Bom, pessoal, então, bom dia. Novamente a aula está sendo gravada, certo? Então eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 1. Bom, assim como ontem, né, eu vou começar mostrando como o material está organizado no Moodle, certo? De novo, né, quem quiser fazer qualquer pergunta pode fazer a qualquer momento. Se fizer pelo microfone, eu respondo já na hora. Se fizer pelo chat, assim que eu identificar, eu respondo, certo? É que no chat ali, no bate-papo, né, quando eu estou com o slide aberto, eu não estou prestando muita atenção, certo? Então, às vezes eu não reparo ali na hora e posso demorar um pouco para responder. Mas, assim que eu identificar uma pergunta, eu respondo. Vou começar então compartilhando aí minha tela. Tudo certo aí com compartilhamento, com áudio e com vídeo? Joia, obrigado. Então vamos aqui para o Moodle. Então, por enquanto, vocês têm acesso aqui a duas abas, né? A Introdução e Motivação e a Experiência 1, que é sobre eletromagnetismo. Conforme nós estamos avançando nas disciplinas, eu vou liberando a visualização das próximas abas aí, certo? Bom, da mesma forma que conversão de energia, a parte teórica, né? Os pré-requisitos aqui são os mesmos, certo? Conhecimento de eletromagnetismo e de cálculo. Então, tanto aqui no aviso em cima, quanto sempre no início aí de cada aba, né, vai ter o link para o acesso aqui à nossa aula, certo? Então, basta clicar aqui no link e vocês acessam aí o RNP, né? Eu sempre vou usar o mesmo link para todas as minhas aulas, certo? Na sequência, nós temos aqui a mensagem que eu já enviei para vocês pelo Swap e na verdade, é um único slide, né, no formato do PowerPoint e de PDF, né, que é somente uma introduçãozinha aqui com o nosso calendário. Bom, na sequência, eu tenho os slides que eu geralmente uso na primeira aula também, eu chamo de experimento zero, na verdade é um experimento que eu faço para demonstrar como é a dinâmica ali do laboratório, né? Eu também aproveito para explicar algumas coisas do laboratório, que a gente vai passar aí na sequência daqui a pouco. O roteiro do experimento, que os alunos geralmente utilizam para fazer o experimento. Eu tenho aqui um modelo de relatório, certo? E também aqui algumas orientações gerais para o relatório. Bom, como nós não temos a parte experimental em si, o modelo que eu venho adotando aqui para fazer o laboratório nesse modo remoto, eu faço toda a explicação do experimento, certo? Da mesma forma que eu teria feito para o experimento em sala de aula. E eu vou passar para vocês os resultados das medidas que nós fazemos no laboratório. Com essas medidas, vocês vão então fazer o relatório. Geralmente tem algum cálculo para fazer com as medidas, então a parte mais importante do relatório de vocês vai ser executar fazer esses cálculos, e daí então submeter o relatório. Bom, uma coisa que eu sempre recomendo aí para os alunos, certo? Para mim, a parte mais importante do relatório são os cálculos e a análise que vocês fizerem em cima dos cálculos, certo? Na conclusão, ali na discussão dos resultados. Introdução, eu sempre gosto de uma introdução curta, certo? Não mais que uma página de introdução. O mais importante mesmo é fazer de forma correta, né, os cálculos, né? E fazer alguma análise em cima desses resultados. Ok? Essas são as partes mais importantes do relatório. Bom, voltando aqui para o Moodle, então.
Na sequência, então, nós temos o experimento 1, que é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, nesse experimento, novamente, sempre no início aqui o link para a aula, os slides, tanto no formato do PowerPoint quanto no PDF, é o mesmo arquivo, mas gravado em dois formatos diferentes. O roteiro da experiência e o resultado das medidas, certo? Então, tanto os slides quanto os roteiros, eles foram feitos para o modo presencial. O que eu estou passando aqui para vocês seriam as medidas que nós teríamos ali no laboratório, certo? Que nós obteríamos. E aqui o link para enviar o relatório, certo? Então, os relatórios podem ser feitos em grupo de até 3 alunos. A data aqui está errada, preciso atualizar. Infelizmente, passou batido aí. Vou atualizar essa data. O prazo para enviar o relatório é sempre de 1 semana, com mais um dia de tolerância. Certo? O que é esse um dia de tolerância? É para o caso, chegou na terça-feira, último dia, não conseguiu entregar por algum problema da internet. Então, se vocês têm mais um dia para estar entregando o relatório. Trio de 4. No modo presencial eu aceitava grupos maiores, certo? Mas aqui no modo remoto, como tem menos atividades para ser feitas, eu estou limitando a 3, certo? 4 já é muita gente para o relatório. Então, em vez de um trio de 4, dá para fazer 2 duplas. Tá já, Juliana? Ok. Então, o link aqui para entregar o relatório, né? Eu vou atualizar a data aqui que não está correta. Nesse caso aqui, eu tenho aqui 3 vídeos que foram feitos, por sinal, antes da pandemia. Esses vídeos já têm uns 3 anos, com a experiência, certo? Os vídeos não são exatamente a experiência, são uma parte dela, porque ao longo, como eu falei para vocês, esses vídeos já tem algum tempo, aos poucos a gente vai alterando um pouquinho o experimento, então nem sempre o vídeo está exatamente igual ao experimento, tá? Mas eu acho que é uma boa orientação para vocês, dar uma boa noção do que é o experimento. Infelizmente, eu não tenho o mesmo material para todos os experimentos, certo? Alguns eu vou ter vídeos, outros não. E no final aqui tem as aulas síncronas dos semestres anteriores, certo? Então aqui tem 2020 segundo semestre, 2021 primeiro semestre, e eu vou anexar aqui depois a aula de hoje. Certo? Nós concluímos aí a aula, eu vou estar processando o vídeo, sempre faço alguns ajustes e vou estar baixando ali no Moodle também. Bom, então isso é a organização aí do nosso material no Moodle, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Então tá jóia. Vamos voltar ali para o Moodle. Na verdade, eu vou abrir aqui o slide da introdução. Bom, então nós vamos ter um total de 6 experimentos, mais uma simulação sobre eletromagnetismo e transformadores. Depois, experimentos 7 até 11, ou seja, são 5 experimentos, mais uma simulação de máquina de corrente contínua, operando no modo gerador ou motor. E os pré-requisitos, como eu comentei, né, são os mesmos da nossa disciplina teórica, né, algum conhecimento de eletromagnetismo e também conhecimento de cálculo, derivada e integral. A bibliografia é basicamente a mesma, certo, da parte de conversão. Aqui, então,
a senha de acesso, né, tanto a disciplina teórica de conversão, quanto a da nossa disciplina de hoje aqui do laboratório. Então, basicamente, é o código da disciplina seguido do ano de 2021. Nosso calendário, certo? Na terça-feira nós vamos ter 13 semanas úteis, vão ter 2 feriados aqui, né? A média vai ser a média de todas as atividades, né, de todos os relatórios, e nós temos um IFA que vai estar aí em janeiro, certo? Vai ter uma semana em janeiro reservada para o IFA. Conceito de aprovação, vocês já conhecem, né? Média superior aí a 6 e frequência superior a 75%. Para contabilizar a frequência, eu vou usar a mesma coisa que eu faço ali em conversão, certo? A entrega do relatório vai contar como nota, certo? Eu não fico monitorando ali, né, se vocês estão acessando a aula ou não, ok? Mesmo como eu falei em conversão, vocês vão ter a aula depois gravada. Quem eventualmente não quiser assistir online, pode assistir depois a posteriori, certo? Então, eu não controlo a presença dessa forma, eu controlo a presença pela entrega da atividade. Então, entregou o relatório, tem presença. A nota aí vai depender da avaliação do relatório. Certo, pessoal? Eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu chamo de experiência zero. Então, essa experiência zero, vocês não vão fazer nenhum relatório, certo? Nessa experiência aí, meu objetivo em sala de aula é explicar para os alunos ali como que é a dinâmica na parte experimental. Geralmente eu aproveito para mostrar como se usa alguns instrumentos. A gente basicamente trabalha com o multímetro, é o que mais utiliza no nosso laboratório, que é operando no modo de voltímetro ou de amperímetro, certo? Nós também utilizamos no laboratório watímetros. Então, nesse experimento eu demonstro o uso desses equipamentos. Procuro passar ali também alguns cuidados com segurança, né? Então, no laboratório, eu vou comentar com vocês, porque isso é importante, apesar de a gente não estar no laboratório, né? Quando vocês forem trabalhar no ambiente industrial, são os mesmos cuidados que nós tomamos no laboratório. Então, no laboratório, nós sempre utilizamos calçado fechado, certo? É sempre aconselhável ter o cabelo preso, porque em ambiente industrial você pode ter equipamentos móveis, em transformadores nós não temos, certo? Mas em motores nós temos partes girantes que se alguma coisa prender, nós temos uma série de proteções para os motores, certo? Mas a gente sempre tem que ter mais de uma proteção, certo? Além da proteção, nós também temos que tomar alguns cuidados. Então é recomendado cabelo preso, porque se o cabelo prende numa parte móvel, num eixo de um motor, vai machucar bastante, certo? Vai ser bem grave. Sempre tomar cuidado no laboratório com crachás, correntinhas, ou qualquer cordão que tenha na roupa, porque essas coisas também podem prender no eixo de um motor, se isso puxar. Se não arrebentar, vai machucar quem tiver com esse equipamento. Em geral também, a gente sempre utiliza calça, certo? Eu sei que no verão é desconfortável, as pessoas preferem usar bermuda, né? Mas tem que usar calça em ambiente industrial. E nós também utilizamos sempre o jaleco lá do instituto. Então, esses são os principais cuidados aí que nós temos que ter com a parte de vestimenta, né, nos laboratórios. A gente sempre comenta também que no laboratório nós trabalhamos com tensões altas, né? Trabalhamos com tensão de 110 até 220 volts. Então, a gente sempre, deixa eu ver o Gabriel,
Os motores utilizados seriam algo parecidos com os usados nos tornos. As nossas potências são mais baixas, certo? Nós temos alguns. A maior parte dos nossos motores que nós utilizamos são potências mais baixas. Nós temos um laboratório que eu levo vocês que tem alguns motores que vão até 3 kVA, então são os motores um pouco maiores. Mas geralmente nossos motores são um pouco mais, não tão robustos, mas se eles estiverem girando em alta velocidade e enroscar alguma coisa, vai machucar, certo? Então, no laboratório de... Tudo certo, Gabriel? Então, no laboratório de transformadores, nós trabalhamos com tensões até 220 volts, né? Então, um choque elétrico numa tensão dessa pode ser fatal, apesar das bancadas sempre terem proteções, né? Uma série de disjuntores, disjuntor diferencial, né, para tentar proteger disso. A gente tem que sempre ter em mente que em laboratório, em um ambiente de laboratório ou no ambiente industrial, nós temos que ter muito cuidado, certo? É diferente de um ambiente residencial. Então, um choque aí com uma tensão mais alta, além de ser muito desagradável, né, ele pode, em algumas circunstâncias, também ser fatal. Então, tem sempre muito cuidado quando a gente trabalha no laboratório. Eu sempre comento para os alunos começar a fazer a montagem desenergizada, né? Nunca nós fazemos a montagem do equipamento energizado. Eu sempre confiro antes todas as ligações para depois se energizar a bancada. Quando a bancada está energizada, ninguém mexe em nenhum fio, certo? Somente nos equipamentos de medição. Então, esses são os cuidados aí mais básicos, né, que nós temos que ter aí no laboratório, certo? A gente tenta passar a mesma visão do que vocês vão encontrar no ambiente industrial, quem eventualmente algum dia tiver que entrar dentro de fábrica, né? Nem todo mundo vai para essa área. Quem trabalha em eletrônica também pode trabalhar, por exemplo, em manutenção ou mesmo na montagem de algum equipamento, né, numa indústria. Então é importante aí conhecer esses cuidados. Tranquilo até aqui, pessoal? Eu vou então abrir aqui os slides, voltar ao compartilhamento, né? Que às vezes eu esqueço que eu parei. Tudo certo com o áudio e com o vídeo, pessoal? Podemos ir continuando? Joia. Então vamos aqui. Então, relembrando, né? Deixa eu ver se aqui é a introdução. Então, eu vou começar com esse que eu chamo de experimento zero. Então, lembrem que nesse vocês não vão precisar fazer relatório desse experimento, certo? Ali na aba de introdução, além do slide que eu estou apresentando para vocês, tem um modelo de relatório para vocês verem como que é o que eu gostaria que fossem os relatórios que vocês vão elaborar, certo? Então, isso aqui é mais para uma aula de demonstração. Mas ainda hoje nós vamos entrar no experimento 1. Então, geralmente, primeira coisa, né, passar aí os equipamentos que são necessários, né? Então, nós sempre temos alguns equipamentos que têm que ser pegos no almoxerifado e alguns que já estão no laboratório, nos armários do laboratório. Então, nesse experimento, eu utilizo 2 multímetros, um alicate vatímetro, uma fonte DC, regulador de tensão, que é um equipamento que é um transformador variável, né? Nós chamamos ele de varivolt, um reostato. O reostato é uma resistência variável, só que é uma resistência de potência, certo? Então, similar a um trinco que vocês têm nos laboratórios de eletrônica, o reostato é uma resistência variável, mas é grande, certo? Nosso reostato ali, acho que ele suporta ali uns 1000 watts, se eu não me engano. Então, é uma resistência bem grande. E também utilizamos um vatímetro. Esse aqui é um vatímetro padrão, certo? Para comparar aí um vatímetro mais moderno, né, que é o alicate, esse alicate vatímetro é um equipamento digital. Esse vatímetro que nós temos no laboratório é um vatímetro analógico. Então, a gente utiliza para estar comparando os dois. Bom,
Na sequência aí, nos nossos experimentos, eu vou fazer uma pequena explicação teórica. Então, nesse experimento zero é a medida de resistência elétrica, é algo muito básico, né? Só utiliza realmente para aula de demonstração. Então, resistência elétrica, quando eu aplico uma tensão AC ou DC, surge sempre uma corrente aí na resistência, certo? A razão aí entre tensão e corrente é o valor da resistência. Bom, mas nós também podemos calcular a resistência medindo tensão e potência, certo? Então, se eu estiver medindo a potência aí em cima de uma resistência e medindo a tensão, ou medindo a corrente, né? Eu posso, então, pegar... eu tenho basicamente, para calcular a potência, ela é V vezes I, ou RI ao quadrado, ou ainda V ao quadrado sobre R. Então, se eu vier nessas duas equações aqui isolar R, então eu posso calcular a resistência é a potência dividida por E ao quadrado, ou ela é a tensão ao quadrado dividida pela potência, certo? Então, eu tenho várias formas aí que eu posso calcular resistência elétrica. Bom, então, para medir a resistência, eu posso, então, aplicar uma fonte DC. Isso se eu aplicando uma fonte DC, certo? Instalo um voltímetro em paralelo. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, certo? O voltímetro ele sempre tem que estar em paralelo com a fonte ou com a carga com que eu quero medir. Se eu coloco um voltímetro em série, o voltímetro é um equipamento que tem uma impedância muito alta. Ele é como se fosse um circuito aberto. Se eu colocar ele em série, a corrente não vai passar. Já o amperímetro é o oposto. O amperímetro tem sempre que estar em série com a corrente. A impedância do amperímetro é muito baixa, é o inverso do voltímetro. Ela tem uma impedância praticamente nula. Então, um amperímetro é um cuidado importante que de vez em quando os alunos trocam no laboratório, trocar a posição do amperímetro com o voltímetro. Se eu colocar aqui o amperímetro em paralelo com a fonte, ele vai queimar na hora, certo? Ele tem lá um fusível, certo? Esse fusível vai estourar. Por quê? Isso aqui é uma impedância muito, muito baixa. Se eu coloco em paralelo com a fonte tem uma tensão alta, a corrente aqui vai para valores de 100 amperes e queima o amperímetro. Então, primeiro cuidado no laboratório é voltímetro sempre em paralelo com a tensão e amperímetro sempre em série com a corrente. Certo? Então, isso é um cuidado importante aí que a gente tem que ter no laboratório, certo? Para não danificar os nossos equipamentos. Bom, então basicamente eu aplico tensão, meço tensão e corrente. A razão aí entre tensão e corrente vai nos dar então a resistência. Eu posso medir com tensão AC? Pode, é possível medir a resistência com tensão AC, mas eu tenho que ter certeza que realmente é uma resistência pura. Se for uma bobina, além da resistência, ela tem a impedância, certo? A reatância. Então, nós vamos ver ainda na aula de hoje isso aí, certo? Então, para medir a resistência, o melhor mesmo é aplicar tensão DC. Ou utilizar um watímetro. Também posso utilizar um watímetro, certo? Então, se eu posso então ainda medir tensão e corrente, e também utilizar um watímetro, certo? Então, um watímetro, se for um watímetro aí que não é um alicate watímetro, né? O watímetro ele tem 4 entradas. 2 entradas para medir tensão e 2 entradas para medir corrente. Então, as entradas de tensão é o mesmo cuidado do voltímetro, mas tem que ficar em paralelo com o que eu estou medindo. As entradas da corrente têm que ficar em série com a corrente. Certo? Então, o watímetro ele precisa então ele tem 4 entradas.
Se for um alicate vatímetro, nós temos então duas entradas de tensão, e o alicate vatímetro ele tem um alicate, como o nome diz, né, que a gente abraça o fio da corrente, certo? Abre o alicate, ele tem uma garra, né, ele fecha, ele envolve ali o fio da corrente, certo? Bom, os vatímetros mais modernos aí, certo? Hoje em dia, como eles estão medindo tensão e corrente, os vatímetros digitais, então eles te dão o valor da tensão, da corrente, a potência ativa, reativa, fator de potência, certo? Então, esses alicates vatímetros dão todas essas grandezas. O nosso problema para usar o alicate vatímetro no nosso laboratório é que, em geral, a corrente desses equipamentos são correntes muito altas, certo? Eles são feitos para ambiente industrial. Então, é coisa de 100 a 600 amperes. As correntes que nós vamos ter em laboratório são baixas, certo? Vão ser no máximo até 5 amperes. Então, um equipamento que lê 600 amperes lendo 5 amperes, a precisão desse equipamento da leitura vai ser muito ruim. Então, a gente usa um pouco os alicates vatímetros mais para demonstração, mas para medida mesmo, nós acabamos utilizando o vatímetro analógico, porque a ordem de corrente desse equipamento está mais adequada com o nosso laboratório. Então, a gente utiliza os dois laboratórios, um como exemplo, certo? Para vocês aprenderem a utilizar, é o outro mais para obter realmente a medida por causa dessa questão da ordem da corrente. Deixa eu só dar uma olhadinha se não tem nenhuma questão. Beleza? Nenhuma questão até aqui, pessoal? Beleza, então vamos continuando. Na sequência dos slides tem sempre a recomendação, certo? Alguns cuidados aí, né? Como desligar os equipamentos, desligar a energia, né? Antes de iniciar e durante a montagem, certo? Verificar sempre os parâmetros nominais dos equipamentos, né? Então, se eu tenho um biostato que suporta no máximo 5 amperes, eu tenho que tomar cuidado para não submeter ele a uma corrente maior. As escalas, né, dos nossos vatímetros, dos voltímetros, amperímetros, né? Tomar cuidado sempre com as escalas. De novo, né, amperímetro sempre em série, né, e voltímetro sempre em paralelo. E uma recomendação que eu dou é sempre iniciar a montagem dos cabos pela fonte, certo? Começar da entrada e ir para ter a carga. Orientações gerais aí dos procedimentos, do que vai ser feito no laboratório, as fórmulas para os cálculos. Isso é o que eu utilizo de slide, certo? Nós também temos aqui no Moodle, vou voltar para o Moodle, certo? Vamos ali para a aba que nós temos no experimento 0. O roteiro, eu vou abrir aqui um roteiro, lembrando que esse roteiro ele foi concebido para aula presencial. Então, ele tem basicamente as mesmas informações que estão no slide, certo? Então, começa com objetivo, lista de materiais, procedimento, né? Como são os procedimentos que nós vamos utilizar. No caso aqui, a única forma que nós temos é resistência EV sobre I. Depois aqui, resistência utilizando a potência. Quais são as medidas que vão ser utilizadas. Então, no relatório, eu sempre gosto que vocês utilizem essas mesmas tabelas para preencher as medidas e os cálculos. Então, os cálculos também, tabelas aqui para vocês preencherem o resultado dos cálculos. Utilizando esse padrão aqui de tabela, me ajuda na correção, certo? Então, gostaria que quando vocês forem fazer o relatório, vocês então utilizem esse mesmo formato que eu estou propondo aqui no roteiro. Então, no roteiro, basicamente, tem as mesmas informações dos slides. Para esse experimento 0, vocês têm aqui um modelo de relatório. Então, vou abrir esse modelo. Basicamente, então, a capa, né? Uma introdução com uma parte teórica sobre o experimento, que não deve passar de uma página, certo?
Objetivo, procedimento, isso aqui basicamente é o que está no roteiro, né? O mais importante, né? Os resultados. Bom, como nós não fomos no laboratório realizar as medidas, esses resultados, essas medidas eu vou passar para vocês. O que vocês vão ter que fazer são os respectivos cálculos. Então, aqui na parte de cálculo, vocês vão ter então que, a partir das medidas que eu vou passar para vocês, vocês vão ter que então executar esses cálculos. Então, esse é o padrão de relatório, certo? Bom, então essa foi uma introdução para nós aí, certo? Então eu vou agora, em sim, entrar na experiência 1, que vai ser a nossa aula de hoje, né? Então até aqui foi só uma introdução para demonstrar como vai ser a nossa dinâmica aí nas nossas aulas. Nós vamos então agora então fazer o experimento 1, certo? Esse sim, vocês vão ter então que fazer o relatório, certo? Então vou de novo no Moodle. Aba experimento 1, eletromagnetismo. Então, vocês têm aqui os slides, certo? Tanto no formato PowerPoint quanto no formato PDF. O roteiro e as medidas, certo? Os resultados. Eu vou abrir isso aqui depois que a gente passar aí pelos slides. Tranquilo até aqui, pessoal? Nenhuma pergunta? Sem pergunta, então nós vamos seguir em frente aí. Bom, então essa é a nossa primeira experiência, certo? Ela abrange a questão da reatância e da indutância. Nós vamos calcular essa reatância e indutância e vamos fazer algumas comparações entre como obter isso de forma experimental e de forma teórica, certo? Nós vimos essa primeira parte teórica do cálculo da reatância na aula de ontem. Hoje nós vamos rever e mostrar como nós podemos comprovar isso experimentalmente. Bom, no laboratório, nós usamos aí 2 multímetros, uma fonte DC e também um paquímetro, porque nós precisamos medir aí o nosso núcleo magnético. Também usamos um regulador de tensão, uma bobina, né, com 500 espiras e um núcleo que é composto de 2 partes, uma que eu chamo de I, a outra de O, pelo formato do núcleo, certo? Então, resistência elétrica nós podemos medir tanto com tensão AC quanto com tensão DC. Mas se eu tenho uma bobina que possui uma indutância e uma resistência, se eu tentar fazer isso com tensão AC, eu vou chegar no valor errado, certo? Agora, se eu aplicar tensão DC, eu posso ter certeza que eu só estou medindo resistência. Por quê? Porque a reatância de uma indutância é zero para tensão contínua. Certo? Então, se eu meço com tensão contínua, eu sei que eu só estou medindo a resistência. Bom, se eu aplico tensão, se eu quero medir agora uma reatância, né, uma indutância, e eu aplico aí tensão AC, então essa relação entre tensão e corrente me dá a reatância, certo? Só que isso só é verdade se a resistência for zero, certo? Como a resistência geralmente não é zero, então quando eu aplico uma tensão AC, na verdade a razão entre tensão e corrente é a impedância. Geralmente as nossas cargas são cargas RL, certo? Uma resistência e uma indutância. Então, quando eu aplico tensão AC, eu estou medindo a impedância. Mas como eu faço, então, para calcular a reatância, certo?
Bom, para fazer isso, nós medimos resistência com tensão DC, medimos a impedância com tensão AC. Como o quadrado, lembrem que impedância, reatância e resistência, elas formam um triângulo retângulo, certo? Onde a hipotenusa é a impedância. Então, resistência ao quadrado vezes reatância mais reatância ao quadrado é igual a impedância ao quadrado. Então, se eu tenho a impedância e eu tenho a resistência, eu posso calcular a reatância. Eu posso calcular, então, a reatância, certo? Tendo a reatância, eu posso calcular a indutância. A reatância é 2π vezes a frequência vezes a indutância. A nossa frequência na nossa rede é 60 Hz, então eu calculei a resistência, calculei a impedância, consigo calcular a reatância. Com a reatância, então, eu consigo calcular a impedância. Bom, então, se eu tenho uma bobina aí e eu quero, então, calcular sua resistência, na verdade, com tensão AC, eu calculo a impedância, né? Então, tensão vezes a razão entre a tensão e a corrente vai nos dar a impedância. Depois, então, eu aplico tensão DC e também meço tensão e corrente, mas eu tenho certeza que com tensão DC, a reatância de uma bobina é nula. Vocês viram na fórmula anterior que a reatância é 2π vezes F vezes a indutância. Para tensão DC, frequência é zero. Então, se a frequência é zero, a reatância é nula para tensão DC. Então, quando eu aplico tensão DC, eu tenho certeza que eu estou medindo somente a resistência de uma carga RL. Certo? Então, com tensão DC, eu estou medindo somente a resistência. Com tensão AC, o que nós medimos, então, é a impedância, certo? Porque essa corrente para uma carga RL, bom, se a carga fosse uma resistência pura, a corrente estaria em fase com a tensão. Se a carga fosse uma reatância pura, uma reatância indutiva, né, a corrente estaria 90 graus atrasado da tensão. Para uma impedância, o ângulo de atraso dessa corrente vai estar entre 0 e 90 graus. Certo? A projeção dessa corrente no eixo da tensão, se eu pegar aqui a razão entre essa projeção, tensão e corrente me dá a resistência, e a projeção dessa corrente no eixo de quadratura, essa razão entre essa corrente em quadratura e a tensão me dá a reatância. Certo? Então, se eu conhecer esse ângulo aqui da corrente, eu consigo calcular tanto a impedância, quanto a resistência, quanto a indutância, certo? Basta que eu conheça esse ângulo. O cosseno desse ângulo é conhecido lá como fator de potência, né? Então, a partir aí da forma da impedância, né? Então, a impedância é um número complexo, né? Onde a resistência é a parte real e a reatância é uma parte complexa. Então, isso me forma um triângulo retângulo. Aplicando aí Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu isolo a reatância, então eu tenho como calcular a reatância a partir da impedância da resistência. Então, revisando, né? Com tensão DC eu obtenho a resistência, com tensão AC eu obtenho a impedância. Com essas duas variáveis, então, eu preciso calcular a reatância. Conhecendo a reatância, eu consigo, então, calcular a indutância. E se eu conhecer a indutância e também souber o número de espiras da minha bobina, eu consigo calcular aí a relutância magnética.
certo? Essa relutância magnética, se eu conhecer a geometria do meu circuito magnético, eu também consigo calcular de forma teórica, certo? O problema de calcular a relutância de modo teórico é que a permeabilidade magnética do ferro pode variar muito, dependendo do tipo de ferro, certo? Então, nós temos um grande problema aí para calcular essa relutância teórica. Ter certeza do tipo de material que é o ferro que está no circuito. Bom, mas eu posso fazer o seguinte, certo? Eu posso, então, obter a indutância. Com a indutância e número de espiras, eu calculo a relutância. Com a relutância, eu posso experimentalmente calcular a permeabilidade magnética do nosso material. Bom, como a permeabilidade relativa é a permeabilidade do material dividido pela permeabilidade do ar, né, ou do vácuo, então a gente consegue aí obter a permeabilidade relativa do material. Bom, então revisando aí, né, para medir então um circuito RL, né, uma resistência, uma indutância, então uma bobina geralmente é um circuito RL, ou seja, isso aqui é uma impedância. Nós medimos então tensão e corrente. Aqui é uma foto da nossa bobina, certo? Essa bobina tem contato elétrico aqui para os dois extremos e também tem um ponto médio, certo? E aqui uma foto do nosso circuito magnético. Então, nós temos aqui a parte que eu chamo de I, a parte que eu chamo de U e a bobina inserida dentro do circuito magnético. Aqui as dimensões aí do nosso núcleo magnético. Então, de novo, né, a parte aqui em U e aqui a parte do I. Então, nesse experimento, nós podemos inserir um entreferro, intencionalmente, certo? Ou simplesmente fazer o circuito totalmente fechado. A foto que eu mostrei para vocês foi utilizado aqui papel, certo? Foi dobrado o papel várias vezes para inserir um entreferro. Se eu removo esse papel e fecho novamente o circuito, então tem um parafuso que prensa um ferro contra o outro, eu vou estar fazendo circuito magnético sem entreferro. Bom, nesse experimento nós temos a intenção de mostrar como a reatância da bobina ela varia com o núcleo magnético, certo? Então, primeiro, nós medimos a resistência com o multímetro. Então, o multímetro, além de poder operar como voltímetro e amperímetro, ele também pode medir resistência, certo? Ele também pode medir, ele também é um ohmímetro, né? Mas o nosso problema de utilizar esse multímetro para medir resistência é que a menor escala começa com 200 ohm. E a resistência que nós vamos obter da nossa bobina, ela está entre 2 e 3 ohm. Então, uma medida muito baixa, certo? Eu nunca posso utilizar um instrumento que eu estou medindo muito longe da escala do equipamento, certo? Então, o equipamento a gente nunca é feito. Se esse equipamento mede 200 ohm, medir uma resistência abaixo de 20 ohm com esse equipamento é muito ruim, certo? Então, o equipamento sempre é feito, por isso que o equipamento tem várias escalas, certo? Eu sempre utilizo a escala mais próxima possível do que eu estou medindo. Próximo do fundo de escala, né, lá embaixo, né, em geral, o erro da medida é maior, certo?
Então, a gente pode utilizar o ohmímetro, né, para medir a resistência, mas devido a essa questão de escala não dá um bom resultado. Por isso que geralmente aí as bobinas que têm resistência baixa, nós utilizamos aí então aplicar corrente ou tensão e medir tensão e corrente, certo? É por esse motivo. Mas para demonstrar isso, no laboratório nós fazemos as duas coisas, certo? Então eu vou voltar a compartilhar. Tudo certo aí com áudio e vídeo, pessoal? Compartilhamento ok? Nenhuma pergunta até aqui? Tá jóia, então. Vamos seguir em frente, então. Uhum. Bom, então nesse experimento, nós medimos a resistência com o multímetro, para demonstrar a medida, certo? Depois nós também aplicamos tensão e corrente DC e tensão e corrente AC, certo? Somente com a bobina no ar, sem nenhum núcleo de ferro, certo? Então nós regulamos vamos aplicando tensão devagar, porque a resistência dessa bobina é baixa, certo? Eu falei para vocês que a resistência está entre 2 e 3 ohm, então com 2 ou 3 volts nós já temos 1 ampere. E essa bobina suporta no máximo 2,5 amperes, se não me engano. Então tem que tomar bastante cuidado aí para medir a bobina sem núcleo magnético, certo? Principalmente com tensão AC, né? Quando a gente aplica tensão AC, o nosso voltímetro ele é meio grosseiro ali na aplicação de tensão, certo? Então tem que tomar bastante cuidado. Bom, depois nós medimos de novo tensão DC e AC usando somente o núcleo I. Então eu vou voltar para a foto, né? Eu pego simplesmente essa parte do núcleo e insiro aqui dentro da bobina, certo? Ou seja, primeiro eu faço somente com ar, depois eu insiro o núcleo magnético. Pergunta aí para vocês, pessoal. A resistência da bobina, vocês acham que ela deve variar com a inserção ou não do núcleo magnético? Alguém arrisca algum palpite? Estou aplicando tensão DC. Perfeito, Luiz. Você chutou certo. A resistência da bobina, ela só depende da bitola do fio e do comprimento do fio e, é claro, né, do material. No caso, é cobre, certo? O núcleo magnético não faz a menor diferença para a resistência da bobina. Por isso que no experimento, nós medimos a resistência com e sem o núcleo I e nós vemos que dá exatamente o mesmo resultado. Já a reatância da bobina, quando nós aplicarmos ali tensão AC, isso a gente faz no laboratório, a gente insere e remove o núcleo I. Quando eu insiro o núcleo I, a corrente cai. Vocês vão ver que a corrente cai porque a reatância da bobina aumenta. Quanto mais ferro eu tiver no núcleo magnético, maior a reatância da bobina. Bom, no laboratório, o que a gente faz? Nós vamos lá na tensão e aumentamos a tensão para manter sempre a mesma corrente de medição. Então, a gente sempre mantém a corrente entre 1 e 2 amperes. Eu deixo a cargo aí dos grupos escolherem esse valor. Depois eu vou mostrar para vocês as medidas para a gente discutir um pouquinho os resultados, certo? Então, quando a gente insere o núcleo I dentro da bobina, imediatamente a corrente cai. Nós vamos lá no voltímetro, aumentamos a tensão até obter a mesma corrente. Então,
de um valor com um núcleo de ar e com um núcleo I, para obter a mesma corrente, eu preciso de mais tensão. Então, vou voltar ao compartilhamento. Certo? Nosso próximo passo vai ser montar o circuito magnético somente com a parte U. Certo? Então, nós vamos deixar aberta essa parte superior e vamos colocar a parte U. Então, parte 3, como nós já comprovamos que a resistência não varia com o núcleo magnético, nessa parte 3 nós vamos direto aqui, que é com o núcleo magnético U, e vamos medir somente com tensão AC. Certo? Novamente, para obter a mesma corrente, eu vou precisar aumentar ainda mais a tensão. No item 4, nós medimos então com o circuito completo, mas com o entreferro. É exatamente a foto que nós temos aqui. Certo? Então, tem todo o circuito magnético completo, mas tem um entreferro aqui, certo? Vamos lá. E por último, exercício na parte 5, nós removemos o entreferro, então núcleo fechado, a parte I e a parte U totalmente fechado, e se mede novamente, aplica-se aí, tenta obter uma corrente entre 1 e 2 amperes. No laboratório, nós chegamos na tensão máxima que a gente consegue aplicar, que é 240 volts, e não vamos chegar a obter 1 ampere com um núcleo fechado. Bom, o que eu peço para se calcular aí, certo? Experimento 1 e 2, nós medimos resistência, certo? Então, a gente calcula a resistência nesses dois experimentos e chega à conclusão que a resistência é igual. Para os experimentos de 1 até 5, nós calculamos, então, também a impedância. Com a resistência do anterior, nós calculamos a reatância. Com a reatância, a indutância. E também podemos calcular a permeabilidade não, a relutância magnética em todos os casos, certo? Bom, no último caso, que foi o ensaio 5, certo? Onde só tinha ferro, se eu tenho, então, a relutância magnética, nós vimos nas fórmulas ali que nós conseguimos calcular a permeabilidade magnética do ferro que eu estou utilizando, certo? Um ferro elétrico de boa qualidade, que se utiliza aí em motores e transformadores comerciais, ele tem uma permeabilidade relativa mais ou menos de 70 mil. Vocês vão ver que o ferro do nosso transformador ali do laboratório é bem ruimzinho, certo? Como é um equipamento de ensino, né, não é um equipamento que vai ser utilizado comercialmente, a qualidade do ferro é bem ruim. Por último, então, como eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar para a figura. Então, nós calculamos a relutância do circuito sem o entreferro, ou seja, só do ferro. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando eu insiro o entreferro, que é ar, né, entre o ferro, eu vou estar somando com a relutância magnética do ferro a relutância do ar. Mas a relutância do ferro não mudou. Ela continua a mesma, certo? Eu só inseri a mais uma relutância. Então, no experimento 4, se eu pegar a relutância do circuito magnético do 4 e subtrair a relutância magnética do 5, o que eu vou ter é a relutância magnética do ar. E a relutância magnética do ar, nós podemos calcular utilizando a fórmula teórica da relutância. Então, nesse experimento 4, nós conseguimos
comparar a relutância, o cálculo da relutância teórica com o experimental, porque a permeabilidade do ar é bem conhecida. Bom, então esses são os slides que a gente apresenta aí para vocês antes aí de vocês realizarem o experimento no laboratório, certo? Vamos abrir aqui o roteiro para dar uma olhada como que é o roteiro. Depois eu vou, então, abrir os resultados que nós obtemos nas medidas, certo? Então, aqui o roteiro. Então, o roteiro tem basicamente as mesmas informações, certo, que tem nos slides. Os equipamentos utilizados, os procedimentos, né, aqui para calcular resistência, tensão DC e corrente DC. Para calcular impedância, né, a figura é exatamente a mesma, né, fonte, voltímetro em paralelo, amperímetro em série, e aqui está a nossa carga, né, que está representando a nossa bobina. Então, a razão entre tensão e corrente AC nos dá a impedância. Conhecendo impedância e resistência, podemos calcular, então, a reatância. Com a reatância, a indutância, e, por fim, a relutância magnética, certo? Bom, para os ensaios onde nós temos ar no circuito magnético, ou seja, quando eu tenho somente a parte I, somente a parte U, ou mesmo a parte, o circuito completo, mas com interferro, a relutância magnética que eu calculo aqui, ela é composta de duas partes. A relutância do ar mais a relutância do ferro. A relutância do ferro a gente sempre consegue calcular, se a gente conhecer a permeabilidade. A do ar, a gente só consegue calcular a relutância magnética do ar, teoricamente, no experimento 4, certo? Porque entre ferro, se ele for muito grande, a gente não sabe exatamente qual que é a área do entreferro, certo? Agora, quando o entreferro é pequeno, que é o caso do experimento 4, quando só tem realmente um entreferro, ali a gente consegue calcular a relutância teórica, certo? Utilizando essa fórmula aqui, que nós vimos ontem em nossa aula. Bom, mas se eu quiser calcular, então, se eu não conheço a permeabilidade magnética, eu posso pegar essa relutância que eu calculei aqui, isolar a permeabilidade, então, e calcular essa permeabilidade. Note que esse valor aqui é a permeabilidade do material. Para obter a permeabilidade relativa, eu ainda preciso pegar esse valor e dividir pelo μ0. Aqui de novo, né, os experimentos, né, teste sem núcleo, com núcleo I, com núcleo U, com o núcleo completo, mas com entreferro, e com o núcleo completo e sem entreferro. Então, aqui está a tabela com as medidas. Eu vou abrir daqui a pouco, então, com tensão contínua somente nos 2 primeiros testes, com tensão AC nos 5 ensaios. Então, vocês vão calcular a resistência, a impedância, lembrando que essa resistência vai dar o mesmo valor, então vocês vão utilizar qualquer um desses dois valores para estar calculando a reatância em todas as linhas, certo? Mesmo que vocês não mediram aqui no item C, D e E, vocês sabem que é o mesmo valor, certo? Com a reatância, a indutância e, por último, aí a relutância magnética obtida experimentalmente. Bom, no item 5, se eu então tenho a relutância experimental, eu consigo calcular o μ do ferro, depois calcular o μ relativo do ferro. Para o entreferro, a relutância que eu obtive aqui, ela é a relutância do ferro mais do entreferro. A relutância do ferro eu obtive no item E. Então, se eu pego o valor da relutância do D
e subtraio do valor do E, eu vou ter aqui a relutância experimental do entreferro. Bom, o entreferro eu sei que é ar, então eu posso aplicar a nossa fórmula teórica do cálculo da relutância utilizando aqui o μ0. Certo? Então, vocês têm ali, vocês conseguem calcular esse caminho médio, conseguem calcular a área e sabemos a permeabilidade do ar, certo? Então, é possível comparar aí a relutância obtida experimentalmente e a calculada do ponto de vista teórico para o gap, certo? Para o entreferro. Aqui o link de 3 vídeos, onde eu demonstro a maior parte desse experimento. Esses links, continua tudo certo em compartilhamento, né? Beleza. Esses links também estão aqui no Moodle, certo? Então, se vocês virem mais embaixo aqui, tem 3 aulas assíncronas, certo? Experimento 1A, B e C. Basicamente, eles contêm aí nossa aula de hoje, certo? Não toda a parte, mas a maior parte da aula. Bom, quando eu acabar de processar esse vídeo, eu vou estar então inserindo o link da nossa aula assíncrona logo aqui embaixo, certo? Da nossa aula de hoje. Perguntas, pessoal, dúvidas? A entrega fica. A entrega é para a próxima terça-feira, certo? Tem um dia de tolerância, que já é com atraso, mas vocês conseguem entregar, certo? Esse um dia é para caso tenha algum problema na terça, certo? Então eu não recomendo que vocês contem com esse dia. Não vão, como ele já é um dia de tolerância, não cheguem na quarta-feira e falem, professor, não consegui entregar porque na quarta deu problema na minha internet, certo? Entregue na terça, certo? Na quarta é só para caso ter problema na terça. Certo? Não, eu não comentei isso, eu sempre esqueço de comentar. Basta que um integrante envie o relatório, certo? Só não esqueçam de colocar o nome de todos os integrantes do grupo, certo? Estando o nome de todos lá, eu considero, certo? Não precisa enviar 3 vezes o mesmo relatório. Eu que agradeço pela pergunta, que eu sempre esqueço de comentar isso aí. Mais alguma questão, pessoal? Bom, então, um último recado. A nossa próxima aula de laboratório, ela vai ser, então, também, assim como a parte de conversão, vai ser uma aula assíncrona, certo? Então, vocês têm um vídeo gravado com a explicação da aula, mas eu vou estar aqui das 8 às 9 online, certo? Vocês podem se conectar aí no RNP nesse horário. Eu vou estar disponível aí para tirar dúvidas e responder qualquer pergunta aí que vocês tenham, certo? Feito, pessoal? Tá, joia. Eu queria então agradecer a presença de vocês. Então, nós estamos encerrando a nossa aula. Nós nos vemos aí então na aula de conversão, na parte teórica ou de laboratório, na semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais.